Fala minha gente, tudo bem? Depois de um tempo sumido, estamos aqui de volta. Voltamos com tudo aqui com o nosso impacto geopolítico. E a gente vai falar sobre assuntos, conteúdos muito interessantes nessa edição, nessa nossa nova edição do nosso impacto geopolítico. A gente vai começar agora falando sobre golpe de Estado no Sudão, que aconteceu ontem, né, um golpe de Estado no Sudão. Vamos falar sobre um tema muito polêmico aqui no Brasil. Vamos falar de Brasil, vamos falar sobre a alta no preço dos combustíveis, de quem realmente é a culpa. E vamos também falar sobre China, bem rapidinho aqui falando sobre algumas coisas que o governo chinês anda fazendo. Vamos falar agora, vamos começar falando aqui do golpe, né, de Estado lá no Sudão. Sudão é um país na África, já já eu vou colocar a localização aqui para vocês certinha. O Sudão sofreu um golpe militar ontem, na data de ontem, né, e os militares tomaram o poder após prender o primeiro-ministro lá daquele país. Vamos aqui falar sobre algumas anotações que foram feitas por mim, mediante algumas reportagens, copiei algumas reportagens mesmo, e aqui resumi algumas coisas aqui para estar falando para vocês sobre isso que aconteceu ontem no Sudão. Vamos lá. Militares tomam o poder lá no Sudão após prender o primeiro-ministro interino do país, o Abdallah Hamdok. Abdallah Hamdok era o primeiro-ministro do Sudão e ontem foi preso. Ele foi preso por esses golpistas e até agora não se sabe sobre o paradeiro do Abdallah Hamdok. Abdallah Hamdok. Hancock é aquele super-herói lá do Will Smith, né? Do Will Smith interpretou lá esse super-herói, o Hancock. Mas vamos voltar aqui ao foco. Os militares dissolveram o governo e decretaram estado de emergência. A população saiu às ruas para protestar. O exército do Sudão, né, o exército sudanês, deu um golpe de estado liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan. O Sudão é o terceiro maior país da África. Já foi o maior, né? Mas com a independência do Sudão do Sul, né, com a criação do estado do Sudão do Sul, como um país independente, o Sudão perdeu o posto de maior país da África e está em terceiro, e também já foi o maior país do mundo árabe. O Sudão é o terceiro maior país da África em tamanho e sofreu mais um golpe de Estado, né? O último foi em 2019. O Sudão é um país que vive, desde quando se tornou independente, é um país que vive de sucessivos golpes de Estado, e agora aconteceu mais um, né? Mais um golpe. Abdel Fattah, esse general que eu acabei de falar, ele chefiava o Conselho de Transição do país para uma democracia. E ele se pronunciou na TV estatal, na TV sudanesa, dizendo que dissolveu o governo. Milhares de pessoas foram às ruas de Khartoum e Omdurman. Khartoum é a capital do Sudão e Omdurman é uma das principais cidades, a segunda maior cidade do Sudão. E essas pessoas foram às ruas dessas duas cidades e também de outras para protestar contra esse golpe. Bloquearam as vias e incendiaram pneus. A polícia sudanesa utilizou de gás lacrimogêneo e até mesmo da força para dispersar essas multidões que estavam protestando. O Sudão é um país de sucessivos golpes de Estado, como eu acabei de falar. Nunca foi uma democracia, nunca existiu uma democracia no Sudão. O Sudão fica entre a África subsaariana e o Oriente Médio e tem um dos menores índices de desenvolvimento do mundo. É um país que tem um péssimo índice de desenvolvimento. Não é o pior, mas está entre os piores. Tem um dos piores IDHs do mundo. O Sudão atualmente possui 42 milhões de habitantes. O país tinha um governo de transição. Por que tinha um governo de transição? Porque em 2019, o ditador Omar al-Bashir foi deposto e ele governou o Sudão de 1989 até 2019 e foi derrubado após alguns protestos, né, que ficou conhecido como a Nova Primavera Árabe. Né? 4 meses depois da queda do Omar al-Bashir, houve a criação de um conselho de transição para supervisionar a transição do país para uma democracia. Porém, na data de 28 de outubro, houve um golpe de Estado na República do Sudão, que estava passando por uma transição democrática. Né? Houve esse golpe de Estado, e o motivo do golpe é de que, abre aspas, palavras do novo
ditador aí, o Abdel Fattah. Ele disse que estavam havendo disputas entre facções políticas no conselho e que os militares precisavam intervir, né? Estavam havendo, fecha aspas, né? Estavam havendo disputas, né, de interesses próprios, disputas por poder dentro do próprio conselho de transição, e o exército sudanês, chefiado aí pelo Abdel Fattah, resolveu intervir e dar um golpe de Estado. Al-Fattah, ele prometeu governar o país, prometeu governar o Sudão até julho de 2023. Porque em julho de 2023 estão marcadas as eleições, seriam, né? Estão marcadas, né, a primeira eleição democrática do Sudão, da República do Sudão. Né? E ele prometeu governar o Sudão até julho de 2023, que é a data que está marcada aí a eleição democrática geral do país. Né? E Al-Fattah, ele prometeu que o país terá a tão sonhada democracia até que seja eleito um governo civil no ano de 2023. A população está revoltada com o golpe, né, como eu falei, e como eu postei nos stories. Quem acompanhou meus stories aqui no Instagram viu ontem imagens de protestos pelas ruas do Sudão, pelas ruas de Khartoum, né, da população revoltada aí contra esse novo golpe de Estado. Né, e a população segue revoltada e não acreditam na eleição de 2023. E foi convocada uma greve geral. Né? A partir de hoje, foi convocada uma greve geral no Sudão. Né? Os trabalhadores cruzaram os braços em protesto a este novo golpe de Estado. Eu, de minha opinião, particularmente, não acredito em uma nova transição democrática. Não acredito que essas eleições em 2023 ocorrerão. Não acredito nas boas intenções aí do Abdel Fattah, mais um golpista que assume o poder no Sudão, dessa vez através de um golpe militar. Não acredito em democracia em países do mundo árabe. Eu sou unânime em responder isso, não acredito. É só a gente olhar para o mundo árabe e ver aí quantas democracias existem. Né? Dá para contar nos dedos, né? Você olha aí para a Tunísia, né, que está prestes a voltar a ser uma ditadura. Né? O presidente tunisiano aí ele deferiu algumas leis que são consideradas antidemocráticas. Você olha aí para os países que compõem o Oriente Médio, você olha aí para o mundo árabe africano, são países poucos democráticos ou nada democráticos, né? Exceção aí do Líbano, de Israel, mas que são países do Oriente Médio, mas Israel que é um país do Oriente Médio, mas não faz parte do mundo árabe, né? Mas aí não acredito que haverá eleições no Sudão em 2023, mais um golpe de Estado para esse sofrido povo do Sudão. Vamos falar de Brasil, vamos falar sobre aumento dos preços dos combustíveis, né? Algo que tem chamado bastante atenção, algo que tem sendo muito difundido na mídia, né? Vem sendo falado, lógico, porque isso nos afeta, é um assunto de interesse nacional. Né? Então vamos falar aqui sobre os aumentos de combustíveis no Brasil, né? Em meio a algumas anotações que eu fiz e algumas reportagens que eu também acabei copiando e achei muito interessante aqui essa analogia para que nós venhamos a entender sobre esses aumentos, sobre esses sucessivos aumentos de combustível. Vamos entender aí agora por que não. Em meio à queda de braço entre o governo federal e os estados, vamos entender de quem é a culpa em meio a uma onda de fake news e desinformação. Né? Vem circulando muita desinformação, muita fake news mediante essa situação aí do aumento dos preços de combustíveis. Vamos lá. Primeira razão para que haja esse aumento do preço dos combustíveis são os impostos. Né? Quando você para em um posto de combustível e coloca R$150 de gasolina, você deixa R$ 63,75 para o governo. E esses R$ 63,75 são divididos entre o governo do estado e o governo federal. R$ 44,25 desses R$ 63,75 são de ICMS, imposto estadual. São de impostos estaduais. Vai para os cofres do estado. Do estado, no caso, por exemplo, aqui o estado de Pernambuco. Se você coloca R$150, você paga R$ 63,75 de imposto e desses 63, R$ 44,25 vai para os cofres aqui do estado de Pernambuco. R$19,50 são de impostos federais, CID, PIS, PASEP e CONFINS. Então,
já se torna nula aquela informação, aquela desinformação que circulava de que o governo federal tinha zerado os impostos dos combustíveis. Isso não passa de uma fake news, de uma mentira, então não caia nessa. O governo federal não zerou imposto sobre combustível. Gasolina, diesel, etanol, álcool, GNV, não houve nenhuma redução ou até mesmo zerada de impostos em cima de combustíveis. R$19,50 de R$150 vai para o governo federal. Outra razão para o aumento do preço dos combustíveis é o aumento da demanda. Com a reabertura econômica, a oferta não vem conseguindo acompanhar o ritmo da demanda. Ou seja, com esse ciclo, né, de reabertura econômica por conta da pandemia, as coisas estão voltando ao normal. E a produção de combustível não vem acompanhando, né, a volta a essa normalidade. Então, tende-se a aumentar o preço por conta do aumento da demanda, né? Por conta do aumento da procura por combustível, né? As pessoas estão procurando mais combustíveis para voltarem à sua vida ao normal, para voltarem a trabalhar, enfim, às suas atividades econômicas normais. Então, o aumento da demanda não consegue, né? A oferta não consegue acompanhar o ritmo da demanda. E isso tem relações com fatores internacionais. A OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores e Produtores de Petróleo, que reúne 13 países, concentra 33% da população, da produção global e commodity do petróleo, né? E aí é que vem a sacanagem da OPEP. Isso que a OPEP vem fazendo também é uma sacanagem. O grupo, ele limita a OPEP, que é a organização, mais uma vez vou dizer, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, ela vem limitando a produção de petróleo, consequentemente a produção de gasolina. Então, a OPEP ela vem limitando a produção de petróleo para evitar propositalmente a queda do preço do barril e valorizar o barril. Ou seja, a própria OPEP, que produz petróleo, que é uma das organizações produtoras de petróleo, que reúne 13 países, e o Brasil compra petróleo da OPEP, compra petróleo do Kuwait, compra petróleo do próprio Brasil, porque o pré-sal foi privatizado, né? E foi privatizado para empresas estrangeiras. Essas empresas estrangeiras, elas refinam o petróleo lá fora e o Brasil recompra o petróleo que é produzido aqui, né? A Petrobras recompra esse petróleo. Então, é uma coisa de louco. Mas, enfim, mediante a tudo isso, mediante a toda essa limitação que é proposital na produção de petróleo, para valorizar o barril, isso vem ocasionando o aumento do preço de combustíveis. Aliada a isso, tem a alta do dólar, né? A variação cambial também é um componente no valor do combustível, né? Considerando que a política de preços da Petrobras não está alinhada somente à limitação da produção de petróleo, ela está alinhada também à variação cambial do dólar. Ou seja, quanto mais alto o dólar, mais caro o combustível. Por quê? Porque o barril de petróleo ele é em dólar, ele é vendido em dólar, não em real. Então, quanto mais alto o dólar, mais alto a gente vai pagar na gasolina, né? Situação triste. Situação que é muito difícil para nós, principalmente que estamos enfrentando toda essa crise econômica por conta da pandemia, né? Se vale de consolo, esse problema não é apenas no Brasil. O mundo inteiro vem passando por essa crise no preço de combustível, né? O preço do combustível aumentou na Europa, aumentou nos Estados Unidos, aumentou na Rússia, aumentou na própria China. Então, não é uma situação exclusivamente nossa. Falando de China, vamos falar da China também. A China, na data de 17 de outubro, nessa semana passada, lançou um míssil supersônico e deixou surpresa as autoridades dos Estados Unidos, né? Não se sabe o objetivo disso aí que a China fez, de lançar um míssil supersônico, mas se sabe que esse míssil é capaz de circular a Terra, ele é capaz de fazer uma volta completa na Terra, né? E isso aí tem deixado de cabelo em pé as autoridades dos Estados Unidos, né? A Rússia também vem investindo em tecnologia hipersônica, em seu próprio míssil hipersônico, e não se sabe até agora qual é o objetivo disso tudo aí, né? Vamos ver aí os próximos capítulos dessa história, nessa quebra de braço que já não é mais tão comercial assim entre China e Estados Unidos. Bem, galera, esse aqui foi mais um Impacto Geopolítico. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Não deixe esse trabalho morrer, conto com sua doação. Muito obrigado, galera. Falou, valeu.